Hoje eu vou mostrar para vocês a linha DX Kamen Rider Agito, que também foi lançada nesse formato Candy Toy, em 2001, que foi o ano que a série estava sendo exibida. Aqui eu tenho as caixinhas, não tem todas, tem quase todas as caixinhas, e nesse grupo foram lançados 5 figuras que eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira é o Kamen Rider Agito, o Ground Form. Ele é na mesma escala daquelas figuras do Kuga que eu mostrei nos vídeos anteriores, né? Eles têm mais ou menos uns 12 centímetros de altura. E o material é o mesmo também das figuras Rising do Kuga que eu mostrei, que é um tipo de plástico mais macio ou de uma borracha mais rígida, um meio termo assim. E essa linha, né, DX, ela segue a mesma proposta das primeiras figuras do Kuga que eu mostrei lá no vídeo anterior, que o boneco ele segue proporções de corpo realista. Deixa eu ver se eu consigo foco de novo, porque foco é a grande batalha em fazer esses vídeos aqui. Aqui consegui mais ou menos foco. Ele segue a mesma proposta, né? São bonecos que eles têm a proporção do corpo realista. Eles tentam imitar o material dos trajes originais, inclusive tem aqui uns detalhes nas dobras do tecido aqui do lado de dentro do cotovelo. Tem alguns detalhes aqui no pé, né? Mas o Agito, o traje original da série mesmo, a roupa que ele usa por baixo é um tipo de tecido também que parece um pouco mais emborrachado. Então ele não é tão flexível assim e não faz tantas dobras de planejamento. E como as primeiras figuras do Kuga, ele tem essa postura que é mais ereta, o boneco em pé reto com a coluna reta. Mas ele é extremamente detalhado e, como eu falei, imitando os detalhes da textura do traje original lá usado na série. Diferente, por exemplo, daquelas figuras soft V, né, que é os do soft vinil, que não se preocupam em reproduzir de forma exata a proporção do corpo. Essas aqui não, elas são bem proporcionais e bem detalhadas. Esse aqui é o Agito Ground Form, que é a forma padrão, né, básica do Agito, só que aqui é a forma que ele está com os chifres abertos, né, logo antes do Rider Kick. Ele tem as duas mãos aqui fechadas e também, conforme era nas figuras lá do Kuga, ele tem alguns adesivos ainda. Um deles é dentro dos olhos, né, dentro da cabeça, igual lá as figuras do Kuga. Essa metade da cabeça aqui ela abre e dentro se cola um adesivo de um vermelho metálico. E os olhos eles são desse acrílico transparente com esse granulado para imitar ali o efeito da lente do capacete lá da série. E tem um outro adesivo que fica no núcleo do cinto, também de um dourado metálico, só que aqui, diferente do Kuga, que era um adesivo direto no cinto, aqui tem um orifício no núcleo do cinto para se colar o adesivo dourado metálico lá dentro, um círculo pequenininho, e tem tipo de uma tampinha, um cilindro de acrílico transparente que se tapa o orifício. Então fica esse efeito de dourado, mas ao mesmo tempo fica como se fosse uma lente aqui, como se tivesse um vidro, que fica ainda mais parecido com o cinto original, né? Diferente do Kuga, que era só um adesivo metálico aqui. E né, ele é bem bonitão, bem detalhadinho e proporcional, e da mesma forma que as figuras do Kuga, ele vem com essa basezinha aqui preta, com esse orifício aqui pro pé, para deixar ele em pé fazendo pose de Agito. A segunda figura é o Agito Stormform, que ele também segue a mesma proposta e as proporções da outra figura, só que ele tem algumas diferenças, né? Essa forma Storm. Primeiro, o adesivo dentro do cinto é de um azul metálico ali para fazer o efeito daquele tá aceso azul. Os chifres dele não estão abertos. É a mesma base da escultura do Ground Form, só que ele tem esse detalhe que os chifres estão fechados. E o braço esquerdo é um braço diferente, né? Esculpido conforme o braço do Stormform. E o peito dele também é uma peça diferente, que o peito aqui ele é uma peça separada que desencaixa. E ele tem essa peça feita nessa outra cor, desse azul marinho metalizado para fazer a forma do Storm. E esse braço diferente do Storm, ele tem a mão aberta, que é para colocar a arma dele, essa alabarda aqui dupla do Agito, que da mesma forma das figuras do Kuga, as armas são feitas nesse plástico aqui, todo de uma cor só, sem pintura detalhada, mas eu acho que eles são 3 peças que desencaixa, que ele vem separado e a gente monta ele. E ele é feito de um jeito para encaixar na mão dele, né? Às vezes fica firme, às vezes não. E ele também tem a basezinha, aquela preta do pé, que é padrão, para ser colocado em pé e fazer a pose bonita. A terceira figura dessa linha é mais um Agito, o Agito Flameform, e ele segue o mesmo padrão ali da figura do Storm, né? Só que as peças que são diferentes são outras. Ele tem ali o adesivo no núcleo do cinto, que é vermelho, para dar esse efeito de luz vermelha acesa.
O peito também é um peito diferenciado, que é vermelho. E aqui no centro do peito, todas as figuras têm isso. Tem essa peça aqui que é levemente transparente. Eu não lembro se ele chega a ter um adesivo dourado aqui embaixo dessa parte semi-transparente. Ou é se só as figuras depois que tem. Mas tem ali aquele efeito semi-transparente, dando para ver ali um reflexo brilhoso lá dentro. E daí é o braço direito que é diferenciado, o braço do Flameform, também com essa mão aberta. Porque, além da peça de base, ele também vem com uma versão da espada, da Flameform, também nesse plástico maciço. É um plástico mais mole as armas, né? Que é mais resistente, não quebra com facilidade, mas também não é rígido. Mas sem detalhes de pintura, que é feito para colocar nessa mão aberta dele. Às vezes para. E ele tem a basezinha para parar em pé, como os outros. A quarta figura desse grupo é um dos sujeitos que mais apanhou na franquia inteira, que é o Hikawa, né? É o Kamen Rider G3. Ele também segue essas mesmas regras e proporções, só que ele não é um Agito, então a escultura dele é toda nova, toda diferente dos Agitos. E assim, ele tem algumas diferenças, que é, ele tem mais adesivos que os outros, né? Ele tem o adesivo lá dentro da cabeça para fazer esse efeito brilhoso também, que nem os outros. Ele tem a lente, só que o granulado dele é diferente, ó. É umas linhazinhas. Não é aquele mesmo granulado do Agito, porque o capacete do G3 na série, os olhos têm de fato um granulado diferente. Então até isso aqui é nos detalhes são feitos. E ele, além desse adesivo que ele tem dentro dos olhos, ele também tem mais 2 adesivos, um aqui no cinto, que é o medidor de energia ali da armadura dele, e o símbolo da polícia ali no peito esquerdo, que são adesivos só colados por cima, daí não tem aquela tampinha semi-transparente de colocar por cima. E ele tem uma outra coisa diferenciada também, que a figura é feita dessa borracha rígida ou desse plástico duro, que é um plástico um pouco mais macio, só que o colete dele é de um material diferente, é um plástico mais duro, rígido, igual eram das figuras do Kuga, como se fosse um colete de uma armadura mesmo, de um material diferente. E tem essa pintura também mais brilhosa, extremamente metalizada. O cinto também tem essa pintura metalizada e é desse plástico mais duro, do mesmo que é o colete dos bonecos do Kuga, para dar esse efeito metálico. Ele tem a pintura atrás, também é bem detalhada aqui, todos os pretos, a bateria aqui nas costas dele, tem todos os detalhezinhos, a câmera ali que fica presa no lado esquerdo da cabeça. E de acessórios, ele tem a base do pé, também como todos os outros, e ele tem a combinação da GM-01, que é essa pistola submetralhadora, acoplada com a GG-02, que é esse lança-granadas, e também é de um plástico inteiro maciço. Assim, a escultura é muito bem feita, é exatamente como são as armas ali, os acessórios na série. Só que é desse plástico maciço inteiro, de uma cor só, e não sei por que decidiram que as armas do Hikawa seriam transparentes. E ele para em pé também, como as outras figuras, e cabe a arminha na mão dele aqui. Os braços deles têm uma mobilidade. E tá aqui o Hikawa bonitão, pronto para tomar outra surra. E a quinta e última figura que foi lançada nesse grupo foi o Kamen Rider Gills. A coloração dele aqui, na iluminação que eu estou usando, acho que não fica tão boa, porque o verde dele é um verde também metalizado, brilhoso, que aqui na câmera está mais escuro. Ele também é desse material flexível, né? Uma borracha dura, um plástico mole, mas o cinto dele é do material desse plástico mais rígido, igual o colete do Hikawa e igual os coletes do Kuga, né? Que tem essa pintura metálica dourada bem brilhosa também. E ele é igualzinho o Gills da série. O traje da série aqui em seus detalhes. Os detalhes da borracha, os enrugados ali, todos os detalhezinhos da roupa estão aqui presentes. Né? Só que o traje do Gills, ele é um traje que não é de tecido, né? Ele é tipo uma armadura de borracha para parecer orgânica, para parecer um tecido orgânico. Então o flexível no traje original é mais nas juntas, e tem até os detalhezinhos ali da boca, né? Que na série tem aquele efeito de que o Gills abre a boca, a mandíbula é uma parte separada aqui desses dentes pretos que tem em cima da cabeça. Os adesivos que ele tem é só um, que é só o dentro da cabeça para fazer esse efeito dos olhos, né? Esse vermelho metálico lá dentro. E os olhos são esse acrílico transparente, mas com essas rugas ali, para imitar o efeito da lente da série, que é diferente, né, das rugas do Hikawa, é mais parecida com as do Agito. E essa versão do Gills aqui é quando ele ainda está com os chifres mais curtos, né, aquela primeira transformação dele, que depois na série ele aumenta nível lá e as guampas dele ficam maiores. E como as outras figuras, ele vem com essa base para deixar ele em pé, e de acessório ele tem uma das garras dele, que é feita daquele mesmo material das armas do Agito. Esse plástico que é um pouco flexível.
No braço direito tem a escultura pintada direitinho ali da garra quando ela está retraída. Mas no braço esquerdo ele tem esse pininho aqui, que é para encaixar a garra dele, tem um furinho, que é para encaixar ali, ó. E fazer quando ele está com a garra estendida e ele para em pé bonitinho igual os outros. E aí deixa eu mudar aqui um pouco, baixar um pouco a câmera para mostrar todos para vocês ao mesmo tempo. O Gills, o G3, o Agito Flameform, o Agito Stormform, que perdeu essa alabarda dele, porque às vezes ele segura bem, às vezes não, porque a mão dele parece ser um pouquinho mais larga do que precisava ser. Daí se botar meio diagonal ele consegue parar, mas se sacudir muito cai. E é o grande inferno equilibrar isso. Peraí que eu vou conseguir. Um pouco de fé nós conseguimos aqui. Ou não. Ele para, só que daí não fica muito firme, se sacudir muito cai. E o Agito Groundform. Então aqui as 5 figuras da série. Como eu comentei, né, eles seguem o mesmo padrão das figuras lá DX do Kuga. A mesma proporção, as mesmas convenções ali, o material parecido com as das duas séries ali do Kuga que eu mostrei antes. E os Agitos dá pra ver, né, que é o mesmo modelo. Tem o Agito, esse Ground, que é padrão, e a diferença do Agito Ground pro Flame e pro Storm é que em cada um deles o braço que é substituído é diferente e a peça do peito ali que é trocada pelas peças dos peitos com a pintura diferente. E daí o adesivo dos cintos e a cabeça do Agito Ground, que a escultura é diferente, né? Ele tem esses chifres a mais que os outros não têm, mas daí a peça inteira mesmo, a cabeça já é feita com os chifres a mais, mas o resto do corpo é um corpo padrão. E o G3 e o Gills que tem, né, o corpo completamente diferente, mas todos eles são feitos ali para simular os trajes da série assim, em seus mínimos detalhes. E eles são bem bonitões, e como na época, em 2001, eles foram lançados nesse formato Candy Toy, era também um preço bem em conta por umas figuras bem bonitas. E ainda dá para se achar também, como eu falei, se vocês procurarem nos mercados de usados japoneses, vocês ainda conseguem achar algumas delas, ou todas elas. E por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Convido o pessoal para seguir o canal e sintam-se livres para fazer comentários e perguntas aqui no vídeo. E até o próximo vídeo, que eu vou lá plantar uns pés de tomate.